Você conhece alguém que precisa de aprovação constante das outras pessoas? Que fica extremamente arrasado quando tem a ruptura de um relacionamento ou de uma amizade? Ou que fica tão inseguro que não consegue tomar nenhuma decisão sozinho? O objetivo desse vídeo é ajudar as pessoas que lutam contra o transtorno de personalidade dependente. Personalidade é a relação entre temperamento e caráter e vai envolver tanto características emocionais como comportamentais de uma pessoa, além de aspectos orgânicos. Quando as características da personalidade de uma pessoa começam a dar problemas de adaptação, ocasionando sofrimento para aquela pessoa, para as pessoas que convivem com ela, podemos dizer que estamos diante de um transtorno de personalidade dependente. O transtorno de personalidade dependente é caracterizado por dificuldade de ficar sozinho e por uma necessidade excessiva de ser cuidado, gerando um comportamento submisso com muito medo de separação, de perda de suas amizades. É um transtorno de personalidade ansioso e dependente. A pessoa, quando sozinha, ela se desenvolve sintomas de ansiedades e ela necessita de outras pessoas para ter uma segurança emocional, um apoio, um conforto. As pessoas com transtorno de personalidade dependente, elas têm dificuldades muito grandes em tomar decisões corriqueiras, ou seja, coisas do dia a dia, sem que ela tenha um excesso de conselhos, ou então um reasseguramento por parte de outras pessoas. E são decisões simples, como que tipo de cor de camisa usar no passeio, se vou levar ou não guarda-chuva para o trabalho, torna um desafio para essa pessoa se cuidar e seguir sua vida sozinha. As pessoas com transtorno de personalidade dependente, elas rapidamente vão procurar alguém que possa apoiá-los e protegê-lo. É como praticamente impossível viver sozinho. Elas tendem a ser mais passivas. Elas vão permitir que outras pessoas, ou geralmente escolhe uma única pessoa, que tome decisão no lugar dela, em áreas importantes da vida dela. Os adultos que sofrem com transtorno de personalidade dependente dependem dos seus pais ou do cônjuge, do esposo ou da esposa, para tomar decisão como se deve ou não conversar com o vizinho, onde vão morar, que tipo de trabalho devem ter, entre outras coisas. E assim, a pessoa com transtorno de personalidade dependente começa com uma busca constante por um companheiro que sabe lidar melhor com a vida dela, que possa protegê-la. Então, quando esse companheiro surge, ele é tão importante para ela que ela não se importa de abrir mão de sonhos, de vontade, de desejos e necessidades para que essa pessoa fique por perto. E por conta disso, esse companheiro acaba sendo, na maioria das vezes, idealizado como uma pessoa vista sem defeito. Esse padrão de comportamento começa a aparecer no início da fase adulta. Eles estão presentes em uma variedade de contextos, mas quando a gente vê no período de transição de adolescência à fase adulta, a gente começa a perceber que o adolescente com esse transtorno, ele pode permitir que os seus pais decidam o que eles vão vestir, ou
eles vão sair ou com quem eles devem passar o tempo deles, ou que tipo de formação eles devem ter. Eles têm uma dificuldade de expressar discordância de outras pessoas, principalmente se for aquelas pessoas pelas quais eles dependem. Então eles se sentem tão incapazes de funcionar sozinho que eles preferem concordar com coisas que eles sabem que estão errados, a ter que se arriscar a perder a ajuda daquela pessoa e ficar sem a orientação dela. Da mesma forma, eles não vão se permitir ficar zangados ou magoados com essas pessoas quando fosse necessário, também por medo de afastá-los. As pessoas com transtorno de personalidade têm uma dificuldade muito grande de iniciar projeto ou fazer coisas de uma maneira mais independente. Então, eles têm uma carência de autoconfiança. Eles acreditam que vão precisar de ajuda para começar qualquer tipo de tarefa que eles tenham que fazer. A autoestima é muito baixa. Então, eles imaginam que as outras pessoas são sempre melhores, que as ideias deles não são tão boas, ou que provavelmente estão erradas. Quando alguém corrige ou repreende, ele se sente totalmente sem valor e vai se submetendo rapidamente às ordens que os outros estabeleceram em uma tentativa de ser aceito e se tornar protegido. Essas pessoas com transtorno de personalidade dependente tendem a funcionar adequadamente quando eles têm a garantia e a supervisão e aprovação das pessoas do que eles estão fazendo. Mas geralmente eles esperam que os outros deem a partida e iniciem a tarefa por acreditarem que os outros vão fazer melhor que eles. Muitas vezes eles mesmos vão se boicotar com medo de começar a aparecer ou parecer competente demais. O companheiro vai abandoná-lo. Então eles confiam nos outros para resolver seus problemas, não aprendem as habilidades para ter uma vida independente e vão ficando cada vez mais dependentes desses companheiros. Da mesma forma que os pacientes de transtorno de personalidade dependentes, eles concordam com coisas que eles consideram erradas, por medo de desagradar o companheiro. Também podem ir ao extremo para obter carinho e apoio, chegando ao ponto de se oferecer para fazer tarefas que eles consideram desagradáveis. Para terem os cuidados que eles necessitam, eles podem se dispor a fazer a vontade dos outros, mesmo que as exigências sejam irracionais. Isso acontece acarretando em um relacionamento distorcido e desequilibrado. Eles podem fazer sacrifício extraordinário ou tolerar abuso verbal ou físico. Ou seja, quando o relacionamento que eles possuem tem um rompimento ou um falecimento familiar ou um término, é como se a vida dessa pessoa acabasse. É como se a vida não fizesse sentido, não tivesse mais motivos para viver sem a presença daquela pessoa. Apesar desse enorme desgosto que eles vivenciam quando tem o término do relacionamento, frequentemente eles procuram uma nova relação no final de algum tempo, passando por um período de grande estabilidade. Então, são aquelas pessoas que a gente conhece, que a gente fala, aquela pessoa,
Ele se dizia que era a vida dele. Eu até achei que devia ser internado de tanto que ele ou ela sofreu no término do namoro. Mas eu não entendi nada. Em uma semana, já está namorando outra pessoa. Estava super apaixonado novamente. O transtorno de personalidade dependente vai aparecer ou se manifestar no início da fase adulta. Tende a acometer mulheres mais do que homens. As causas específicas não são ainda elucidadas, mas acredita que tem uma confluência de fatores. Então, é uma soma de fatores culturais com experiência de vida negativa e vulnerabilidade biológica. Tudo isso associado a um aumento de ansiedade que vão contribuir para que o transtorno de personalidade dependente se manifeste. A gente tem visto uma associação de transtorno de personalidade dependente e criação. Uma criança criada com muita proteção, onde os pais sempre o protegiam, elas crescem com muita dificuldade de ter uma dependência. Onde os pais faziam tudo, não deixava eles se frustrarem. Acaba se desenvolvendo com muita facilidade esse tipo de transtorno. Esse é o caso de muitas pessoas que sofrem com esse tipo de transtorno de personalidade dependente. Mas aí, existe um tratamento? Sim. Cada paciente é único e, portanto, vai ter um tratamento específico para o seu caso. O procedimento acontece através de uma avaliação do seu histórico. E daí, qual o melhor tratamento para que você possa tratar as ansiedades, as inseguranças, como lidar melhor com você. Através dessa avaliação, você vai poder se conhecer melhor, vai ajudar você a entender a sua doença, mas também vai ensinar você a formar alternativas de criar relações saudáveis com as outras pessoas. Vai ajudar você a aumentar a sua autoestima e vai trabalhar a assertividade. O processo terapêutico vai ajudar você a reconhecer suas próprias habilidades, as suas próprias capacidades que eles possuem. Vai ensinar a você o quanto você é capaz de tomar decisão sem depender de ninguém, agindo como muleta sem depositar sua felicidade no outro. Então é importante você ter essa disciplina de reconhecer que você precisa da ajuda de um profissional para te auxiliar, para te apontar os pontos positivos e os pontos negativos que precisam ser cuidados. Agora existe um detalhe que pode fazer toda a diferença. Se você não acreditar, se você não seguir as dicas do profissional, você não vai ter êxito. Porque se você levou anos de criação, de trauma, de situações, de negatividade, você vai ter que levar um período de tempo fazendo o tratamento para que você possa corrigir a sua postura. Isso é necessário você acompanhar até o ponto que o profissional vai te dar alta, vai dizer você está pronto. Então, pessoal, é isso. Espero que esse conteúdo seja útil para você ou alguém que você conhece que sofre com esses sintomas. Espero ter ajudado. Fica aí o meu abraço e até o próximo conteúdo.